A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração neste momento e ela se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E antes de continuarmos, eu quero fazer uma breve oração e também quero convidá-lo a fechar os teus olhos e orar junto comigo, amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo e te exalto por esta oportunidade. Quero pedir ao Senhor, Papai amado, que o Senhor possa estar tocando na vida desta pessoa, que o Espírito Santo possa se manifestar na vida dela, e que a glória do Senhor, Papai amado, possa ser, meu Pai, tomar conta do ambiente onde ela se encontra, e que esta semente que está sendo semeada possa cair em terra boa e produzir 30, 60, 100 por um, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te peço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. O versículo ao qual nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o tema que eu quero trazer aos vossos corações. Esse é o tema da mensagem de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todas as vezes que olhamos para a Escritura Sagrada, iremos ver que o nosso Senhor Jesus, antes de ele começar o seu ministério, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, e depois de ser batizado, o Espírito Santo posa sobre ele, e ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ao termo de 40 dias, 40 noites no deserto, em jejum, se consagrando. A palavra do Senhor nos diz que ele teve fome, em Mateus capítulo 4 vai nos dizer isso. E no momento mais frágil que ele estava ali, naquele momento carnal, não espiritual, porque Jesus se fez carne assim como eu e você, no momento mais frágil, debilitado dele, o diabo vem e tenta o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo através da palavra. E aqui desde já eu quero abrir um parênteses, que eu e você só iremos vencer a tentação, só iremos vencer o diabo, o inimigo da nossa alma, através da palavra. Se nós estivermos firmados na palavra. Não foi diferente com o nosso Senhor Jesus. Ele venceu o inimigo através da palavra. E depois de ele ter vencido o inimigo, a Escritura Sagrada nos diz que ele começa o seu ministério. E ele começa anunciando o reino dos céus. Ele começa pregoando a palavra, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Porém sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo não ficava somente anunciando o evangelho, mas também ele manifestava os sinais do reino aqui na terra. Como eu disse no começo da mensagem, quando ele começou o seu ministério, ele arrastava uma grande multidão até a presença dele. E aqueles que estavam na multidão, que era cego, começavam a enxergar. Aqueles que eram surdos começavam a ouvir. Aqueles que eram mudos começavam a falar. Aqueles que eram paralíticos começavam a andar. Aqueles que eram leprosos eram curados, purificados. Ou aqueles que sofriam de alguma outra enfermidade eram curados também. O morto era ressuscitado. Oh, glória! E aqueles que eram escravos do diabo, estavam aprisionados pelo inimigo, eram libertos pelo poder de Jesus Cristo. Então Jesus, além de anunciar o reino do céu, ele manifestava o reino do céu aqui na terra onde ele passava. E você me pergunta, o que isso quer dizer? Todas as vezes que falamos do reino do céu, iremos ver que no reino do céu não há acepção de pessoa. Jesus nunca fez acepção de pessoa. No reino do céu não há enfermos. No reino dos céus não há paralítico, não há cego, não há mudo. No reino do céu não há leprosos. No reino dos céus não há endemoniado. Então Jesus não ficava somente nas palavras, mas ele manifestava os sinais que o reino dos céus era chegado naquele lugar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não mudou.
Assim como nós lemos aqui, capítulo 13 de Hebreus, no versículo 8, nos diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem. E ontem fala do passado. Ele é o mesmo hoje, presente. E Ele é o mesmo eternamente, futuro. Jesus Cristo, Ele é imutável. Ele não muda e nele não tem sombra de variação. Eu e você, nós mudamos. Muitas vezes podemos mudar os nossos pensamentos, mudar nossas atitudes, nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, do passado, Ele é o mesmo hoje, do presente. Ele sempre vai continuar sendo o mesmo eternamente. No futuro, porque Ele não muda, Ele é imutável. Aí você me pergunta, o que você quer dizer, irmão Wesley? Eu quero que você venha entender que Jesus, Ele continua operando nos dias de hoje. Em João, capítulo 21, no seu evangelho, versículo 25, João escreve que há muitos milagres. Se você quiser ler depois na sua Bíblia, em João capítulo 21, versículo 25, vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele fez muitos milagres. E que João, ele até tem dúvida se caberia no mundo inteiro, se todos os milagres que Jesus operou naquele tempo iria caber no mundo inteiro. Olha que extraordinário. Há muitos milagres que Jesus fez que não foram escritos. Aí você me pergunta por quê? Sabe o que João está querendo dizer aqui? Porque Jesus Cristo, Ele não parou de operar. Jesus, Ele não parou de dar vista. Ele não parou de fazer o cego enxergar. Ele não parou de fazer o surdo ouvir. Ele não parou de fazer o paralítico andar. Ele continua operando nos dias de hoje. Jesus continua operando milagres. Jesus continua operando sinais e maravilhas no tempo de hoje. Ele é o mesmo que opera no passado, ontem. Ele é o mesmo que opera hoje. Jesus Cristo continua operando. E eu não sei qual tem sido o teu problema. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Mas eu quero dizer para você neste exato momento que Jesus Cristo, Ele tem poder para mudar a tua situação. Às vezes você tem sofrido uma enfermidade. Às vezes você já não tem mais esperança para a tua solução. Às vezes você já passou por vários médicos e os médicos não encontrou solução para o teu problema, para a sua enfermidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele tem solução para a tua enfermidade. Ele tem solução para os teus problemas, porque Ele continua operando nos dias de hoje. Ele é o mesmo que opera no passado, ontem. Ele é o mesmo que opera nos dias de hoje. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem neste exato momento, está passando por uma enfermidade ao qual na visão humana, na visão dos médicos, você não tem mais cura. Mas eu quero que você venha crer que Jesus Cristo, Ele tem poder para curar você desta enfermidade, que Ele tem poder para tocar em você neste exato momento e tirar toda a enfermidade que tem te afligido. Porque Jesus Cristo, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes você fala, eu não tenho sofrido de enfermidade, mas uma pessoa que eu amo tem sofrido. Às vezes é um filho teu, às vezes é uma filha, às vezes é seu pai, sua mãe, ou algum parente próximo seu, até mesmo um amigo, ou mesmo um conhecido seu. Mas eu quero que você venha entender que Jesus Cristo, Ele não mudou. Creia no nosso Deus. Eu e você, nós mudamos. Eu e você, nós falhamos. Como eu disse, né, nós pode mudar a nossa maneira de viver, podemos mudar nossos pensamentos, mas Jesus nunca muda. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. O nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Então Ele tem poder para curar você de toda enfermidade e para curar a pessoa que está próxima de você de todo tipo de enfermidade. Todos que se achegaram até Jesus eram curados. E não era só curados fisicamente, mas emocionalmente.
Porque muitos que foram até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos não sofriam de uma enfermidade física, mas muitas pessoas sofriam de enfermidade emocional, espiritual. Às vezes a sua enfermidade não é nem física, às vezes a sua enfermidade é espiritual, emocional. Como não falar da mulher samaritana? A mulher samaritana, aos olhos, ela estava perfeita, ela não sofria de nenhuma enfermidade física, mas ela sofria de uma grande enfermidade emocional. Jesus, ele vai até o poço de Jacó, em João capítulo 4, se não estiver enganado, vai falar do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E lá ele vê essa mulher pegando água do poço, e ele pede água para esta mulher. Porém esta mulher fala: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, mulher samaritana, água para beber. E Jesus, ele fala para aquela mulher: se você soubesse quem está te pedindo água, se ela soubesse. Aí Jesus começa a ter um diálogo com ela, e ela fala assim: você pediria água para ele, para mim, eu te daria água viva. Aí Jesus, ele começa a ter o diálogo com aquela mulher samaritana. Num determinado momento Jesus fala: ó, vai, chama o teu marido. E ela fala assim: eu não tenho nenhum marido. Aí Jesus fala: olha, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, 5. Ela foi casada 5 vezes, mas o que você tem agora não é teu. Em outras palavras, ela estava em adultério. Ela estava sofrendo de uma enfermidade espiritual, aprisionada pelo diabo. E ela sofria de uma enfermidade emocional. Como assim? A Bíblia não relata, mas a única coisa que a Bíblia relata dessa mulher é que ela foi casada 5 vezes. O que ela estava no momento não era dela, ela não era casada, estava no adultério, fora do casamento. Vamos imaginar que aquela mulher, ela cresceu num lar onde que os pais eram um exemplo. Ela teve um sonho de formar uma família desde criança. O sonho dela desde criança era formar uma família também. Porém, vamos imaginar que quando aquela menina cresceu, ela chegou num determinado momento, ela encontrou um rapaz, um homem, ao qual ela se casou e teve o seu primeiro casamento. Porém, passou um tempo depois de casada, aquele homem casou e ela não teve filhos. Porém, ela não perdeu a esperança de formar uma família. Então ela casou pela segunda vez. Vamos supor que aquela segunda vez o marido dela também faleceu. Porém, ela não perdeu a esperança de formar uma família. Então ela casa pela terceira vez, um tempo depois. E vamos imaginar que esse terceiro casamento, este homem manda ela embora, separa dela e fica com outra e manda ela: sai da minha casa, expulsa ela da casa. Porém, ela não perdeu a esperança de formar uma família, porque este era o sonho que ela tinha desde criança. Então ela casa pela 4ª vez, e o quarto casamento também não dá certo, e ela casa pela 5ª vez. Vamos imaginar que também este marido também faleceu, e o sonho que ela tinha, ela não concretizou, de formar uma família, de ter os filhos. Então a frustração bate nela. E vamos imaginar então que esta mulher samaritana fala assim para ela mesma, frustrada: já que eu não consigo formar a minha família, ninguém mais vai ter a sua família. Então ela começa a adulterar, ela começa a ter relacionamento com outros homens fora do casamento. Porque a Bíblia fala que ela foi casada 5 vezes, mas o que ela estava no momento não era dela. Ela estava em adultério, ela estava no pecado, no erro. Mas porém, nesse diálogo, em João capítulo 4, vai nos dizer que Jesus fala: você teve 5 maridos, e o que você está neste momento não é teu.
Somente nesse diálogo, Jesus começa a restaurar o emocional daquela mulher. E ela fala: vejo que o Senhor é profeta. Jesus Cristo, naquele diálogo, começa a purificar o interior dela, curar o emocional daquela mulher. E aquela mulher que vivia outrora no adultério, no pecado, ela se torna uma grande missionária, porque ela vai e começa a anunciar em Samaria para as outras pessoas que ela tinha encontrado o Messias, o Salvador, o escolhido de Deus. E ela traz um monte de pessoas de Samaria até a presença do nosso Senhor Jesus para ter um encontro com ela. Aquela mulher que outrora estava ferida emocionalmente, Jesus cura ela somente no diálogo, somente de estar na presença dele. Olha que coisa linda! Jesus cura o emocional, não somente o físico, mas também o emocional. Todas as vezes que nós nos aproximamos dele, aquela mulher passou a ser uma grande missionária. E como eu disse, às vezes a sua enfermidade não é física. A enfermidade que você tem tido nos dias de hoje é emocional. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele tem poder para te curar emocionalmente também. Às vezes você não tem mais esperança, às vezes você já perdeu a esperança, mas eu venho aqui neste exato momento para dizer que ainda há esperança. E o nosso Senhor Jesus Cristo é a esperança para a tua vida. Se aproxima do nosso Senhor Jesus, se aproxima dele, porque ele é o mesmo ontem que operava no passado, ele é o mesmo hoje que opera no presente, e ele sempre vai operar eternamente no futuro, porque ele não muda e nele não há sombra de variação. Glórias a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo continua trazendo vida aonde há morte. Quantos milagres que podemos ver que Jesus trouxe vida onde a morte reinava. Como não falar do filho da viúva de Naim. Como não falar do filho desta viúva que estava morto, porém Jesus tocou no esquife. E quando ela achava que não havia mais esperança, Deus trouxe vida, restaurou o emocional daquela mulher também. Glórias a Deus. Como não falar de Lázaro, que sofreu de uma enfermidade física e também ele faleceu, mas Jesus Cristo trouxe vida para Lázaro. Jesus Cristo, ele tem poder para trazer vida na tua casa, vida para a tua família, vida para os teus negócios, porque Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei se a morte tem reinado na sua casa, na sua vida, no lugar que você tem trabalhado, mas eu quero declarar vida neste exato momento, porque o nosso Senhor não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo que operava no passado, ele opera nos dias de hoje e sempre vai continuar operando. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Jesus, ele libertou muitas pessoas que eram escravas do diabo, que estavam aprisionadas pelo inimigo, como não falar daquele gadareno. As pessoas tinham medo dele. As pessoas olhavam para ele e falavam: aquele homem não tem solução, este homem não tem mais jeito. Mas Jesus, quando entra na vida de alguém, ele transforma. Às vezes uma pessoa que você ama muito está aprisionada pelo diabo, aprisionada no vício do álcool, no vício das drogas, na prostituição. Às vezes a pessoa está aprisionada no engano, na mentira. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele tem poder para libertar esta pessoa. Assim como ele libertou aquele gadareno, assim como ele libertou a filha daquela mulher cananeia, que foi até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo clamar pela filha dela.
Eu quero dizer para você que Jesus Cristo ele tem poder para libertar esta pessoa também. E se você tem sofrido pelas mãos do diabo, se você que está aprisionado no vício, no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério, no engano, eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem poder para libertar você também. Porque ele não mudou, ele continua operando nos dias de hoje, meu irmão. Ele continua operando nos dias de hoje. Se você tem clamado por uma libertação de alguém, você não tem visto o resultado. Em vez de você ver a transformação, pelo contrário, tem piorado. Eu venho aqui neste exato momento dizer para você: não pare de orar, continue orando, continue perseverando. Que Jesus Cristo, assim como ele foi ao encontro do gadareno, ele vai ao encontro desta pessoa também, ele vai libertar, porque ele continua operando. E tudo é pela fé. É pela fé que a mulher cananeu alcançou o milagre da filha dela. É pela fé, em nome de Jesus. É pela fé. Então tenha fé em Jesus Cristo. Creia que ele tem poder para libertar aquele que está sendo escravo do diabo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele habitou no meio desta terra, se fez carne, assim como eu e você habitou aqui na terra. Ele veio aqui para desfazer a obra de Satanás. E nos dias de hoje ele continua desfazendo a obra do maligno. Ei, e se Jesus começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então creia, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará. Nosso Senhor Jesus Cristo vive. Então creia. Não sei qual é a sua dificuldade, qual é o teu problema, mas eu quero dizer para você: se achegue até Jesus, se achegue próximo de Jesus. Reconheça que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e que não há outro mediador entre o Pai e o homem, que somente Jesus Cristo tem poder para curar. Curar totalmente, não é parcialmente, não. Fazer a obra completa. Somente Jesus Cristo tem poder. Somente Ele tem poder, o nome acima de todo nome. Então acredite. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Acredite nesta palavra. Às vezes o teu problema é na área financeira, e Jesus Cristo também tem solução para o teu problema. Como não falar de Pedro, depois de uma pesca frustrada, achar que não tem mais solução para o teu problema. Jesus entrou no barco dele. Depois de passar uma noite inteira pescando, não ter pescado nada, Jesus opera um milagre na vida de Pedro, na empresa de Pedro, que ele vivia da pescaria. Às vezes a tua empresa está indo a pior, mas convida Jesus para fazer parte da tua empresa também. Convida Jesus para fazer parte dos teus negócios, porque você vai ver o grande milagre acontecer na empresa que você está, que você dirige. Mas esteja firmado na palavra, esteja sendo orientado pelo nosso Senhor Jesus, e permita que Ele faça parte da tua vida, porque Ele só opera o milagre, Ele só traz vista ao cego, Ele só traz audição ao surdo, só faz os mudos falar, os paralíticos andar, se Ele fazer parte, se Ele estiver no negócio. Então deixa Ele fazer parte da tua vida também. Convida Ele para fazer parte da tua vida também. Convida Ele para fazer parte da tua vida, porque Ele tem poder para solucionar todos os seus problemas. Porque operando Ele, quem impedirá? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o tema da mensagem de hoje. Ele não mudou.
Mas tudo é através da fé. É você convidar Ele a fazer parte da tua vida, se aproximar dEle. Então se aproxima de Jesus. Às vezes você tem andado distante. Às vezes Jesus não tem feito parte da tua vida, você tem andado por conta própria. E você tem batido a cara, só tem quebrado a cara o mundo afora. Mas hoje é o momento e o dia de você dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, faça parte dos meus negócios, faça parte da minha vida. E você vai ver algo sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, na vida da sua família, na sua empresa, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, passado, é o mesmo hoje, presente, e Ele é o mesmo eternamente, futuro. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Creia na palavra. Esta é a mensagem. E desde já eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora. Também quero pedir a você a curtir, a dar um like, compartilhar esta mensagem com alguém que você sabe que ela está precisando ouvir uma mensagem da parte de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Que você venha viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Que você receba a cura, se for física, emocional, espiritual. Que você receba a libertação. Que você receba providência, um milagre. Porque Ele continua operando nos dias de hoje. Amém e amém. Toda honra e toda glória eu dou ao Senhor Jesus.